iniciar e manter uma conversa de forma adequada. Pode ser que você esteja pensando, mas manter uma conversa, eu faço isso todos os dias, Leia. Como assim? Bom, muitas vezes, Alice, a gente inicia uma conversa e a gente interage com as pessoas, mas não da forma adequada. E muitas vezes os nossos objetivos não são concretizados porque a gente não utiliza das estratégias corretas para que aquela conversa tenha os objetivos alcançados ou para que a gente consiga passar uma informação clara para outra pessoa ou para que a gente consiga até mesmo chegar numa tomada de decisão junto com outras pessoas. Então é importante que não só a gente se comunique, mas que a gente saiba fazer da maneira certa. Eu vou colocar para você alguns pontos que são importantes sobre iniciar e manter conversas com outras pessoas. Vamos lá, Alice? Conversar é o importante primeiro passo para que a gente consiga estabelecer contato com outras pessoas. É uma habilidade de comunicação básica. Algumas pessoas vão ter mais facilidade na conversação e outras mais dificuldade. Mas nesse momento, aqui para nós, Alices, isso não importa, porque de qualquer forma, não importa qual o seu nível de facilidade ou o seu nível de dificuldade, há sempre um espaço para aprimoramento dessa habilidade, tudo bem? Então, quando a gente fala em conversar, podemos dizer que de uma maneira geral, nos sentimos muito mal quando temos uma conversa pobre ou desinteressante e nos sentimos bem, nos sentimos felizes quando temos conversas que são agradáveis, interessantes e que agreguem aspectos positivos na nossa vida. Há uma grande relação entre desenvolver a habilidade de saber conversar e desenvolver outros aspectos dos nossos relacionamentos. Quando sabemos conversar adequadamente, é muito mais provável que tenhamos sucesso na nossa comunicação com os outros e, por consequência, tenhamos então relações mais saudáveis e mais assertivas a partir do momento que conseguimos colocar os nossos pontos de vista de forma mais clara, mais objetiva e mais assertiva, tá bom? Existem alguns pensamentos, algumas crenças que podem ser obstáculos quando falamos em iniciar e manter conversações. E nós vamos agora falar sobre eles, tá bom? Existem falsas percepções que podem ser obstáculos ao iniciar uma conversa. Vou falar sobre 3 pensamentos, tá bom, Alice? O primeiro é que devemos apenas falar sobre assuntos importantes, sérios e de grande relevância. Você já parou e pensou, eu não vou falar alguma coisa para alguém em alguma determinada situação porque você acreditou que o assunto era pequeno ou sem relevância? Bom, Alice, não é necessário iniciar uma conversa sempre sobre assuntos grandes como a fome no mundo ou sobre as políticas públicas nacionais. A gente não precisa resolver todos os problemas no mundo em todas as conversas. A gente pode fazer conversas mais simples, conversas divertidas. A conversa, ela deve ser uma forma de compartilhar ideias ou de conhecer pessoas de uma maneira confortável. Logo, não tem problema em conversar sobre assuntos menores ou menos relevantes para o mundo. Por exemplo, esportes, clima, sobre pessoas conhecidas em comum ou sobre atividades em comum são boas e simples portas de acesso ao outro e que também permitem ao outro conhecer o seu mundo. Então, não precisamos falar sobre assuntos sempre grandes ou de grande relevância mundial. Esses assuntos podem ser interessantes para algumas conversas, mas não para todas, tudo bem? O segundo pensamento que eu quero conversar com vocês é que quando a gente pensa que a gente é totalmente responsável em manter uma conversa.
Bom, conversar, Alice, é um processo de duas vias, onde cada pessoa contribui igualmente para essa conexão. Assim, comece com algum assunto que proporcione a outra pessoa a oportunidade de responder de forma fácil e confortável. Tente pensar em assuntos que seja confortável tanto para você como para o outro e não se responsabilize em manter essa conversa. Ela é e precisa ser uma via de mão dupla, senão a gente não está falando de conversa, a gente está falando de um monólogo, certo? Bom, o terceiro pensamento é que você nunca deve falar sobre si mesma. Algumas pessoas aprendem que falar sobre si mesmo não é legal, que é algo que não é polido e geralmente se sentem muito desconfortáveis nessas situações, sentem culpa por estar falando sobre algo pessoal. Mas Alice, eu quero contar uma coisa para você. As pesquisas em psicologia, elas vêm mostrando cada vez mais que as pessoas gostam de se relacionar com pessoas que colocam um pouco delas na relação, com pessoas que gostam das mesmas coisas, que têm atitudes semelhantes, que gostam de fazer atividades semelhantes ou que, quando não concordam, conseguem manter uma boa conversa e um bom diálogo. E a única maneira de conseguir saber quais são as ideias e os gostos que compartilhamos é falar sobre isso. Ninguém vai saber do que você gosta, ninguém vai saber quem é você se você não falar de você. Então, essa é uma forma também de estimular que o outro fale dele, para que você possa conhecer e para que você possa analisar em qual lugar na sua vida você vai colocar essa relação. Então, falando sobre nós, a gente abre uma porta para que o outro fale sobre ele. Dê um exemplo, fale de você e permita que o outro também conheça o seu mundo e que o outro abra as portas do mundo dele para você. E também é muito bom falar sobre a gente. A gente pode se sentir culpado, a gente pode até achar que é errado ou sentir que o julgamento está prestes a chegar. Mas é muito bom falar sobre a gente. Você pode começar a falar sobre si mesmo enquanto conversa sobre coisas simples. Não precisa ser algo muito íntimo se não for o momento, se não for a pessoa, se não for a situação adequada. Se o assunto for, por exemplo, sobre automóveis, você pode dizer, por exemplo, que você gosta de determinado modelo. Você está falando algo de você, algo que é seu, mas não é algo tão íntimo. O nível das revelações vai variar de situação para situação e de pessoa para pessoa. Dependendo de com quem você esteja falando, Alice, você vai colocar coisas mais íntimas e com outras coisas nem tanto assim. Mas fique atenta, é importante colocar uma pitada de você mesma nas suas conversas para que elas sejam também parte da sua essência e para que elas te aproximem do outro, para que crie vínculo. Tudo bem? Bom, agora eu quero falar com você, Alice, sobre algumas sugestões que podem facilitar as suas conversas e a sua interação, tá bom? Para começar, é importante que a gente ouça e observe. As pessoas vão nos dar pistas que podem nos ajudar a decidir sobre os assuntos da conversa. Essas pistas estão nas conversas que estamos tendo com outras pessoas ou em coisas nas quais parecem ser interessantes para aquela pessoa naquele momento. Como você percebe se as pessoas estão interessadas ou aborrecidas com alguma coisa? Bom, se aproxime de alguém quando ela não estiver envolvida em nenhuma atividade, com pressa ou no meio de alguma conversa. Se essa pessoa estiver no meio de um grupo, espere até que haja uma brecha no assunto. Se aproxime dessa pessoa num momento em que você acreditar ser mais propício para isso. 2. Deixe que a pessoa saiba que você deseja falar, estabelecendo contato visual e dizendo algo primeiro, ao invés de permanecer ali e esperar que ela fale. Pergunte se ela conhece alguém ali, pergunte se ela já veio ali em outro momento. Lembre-se, a sua conversa não tem que ser de peso, não precisa ser algo grande. Você pode perguntar sobre algo simples ali do momento em que vocês estão dividindo juntos. 3. Use questões de final aberto. Essa é uma técnica muito simples de ser utilizada e muito efetiva, Alice.
quando a gente está falando em iniciar e manter uma conversa. Uma questão de final aberto encoraja a discussão, enquanto uma pergunta fechada pode ser respondida com um sim ou não. Por exemplo, Alice, se vocês foram juntos ao cinema, ao invés de você perguntar, você gostou do filme? E a pessoa vai te responder sim ou não, você pode perguntar, o que você achou do filme? Essas perguntas abertas sinalizam que você quer conversar, sinaliza que você quer saber mais sobre aquilo e que você não quer uma resposta ali rápida para que a conversa acabe, tá bom? Bom, o próximo passo é que também é importante checar como a sua conversa está sendo recebida pelo outro. Então, como o outro está te respondendo? A resposta para suas perguntas estão sendo curtas? A pessoa está devolvendo perguntas e comentários? Ela está olhando para o relógio? Olhando para outros pontos ou por trás de você? Se parecer que a outra pessoa não está mais interessada, termine a conversa. Você não tem que dizer tudo num primeiro momento. Lembre-se, sempre que a conversa for divertida e fácil, vai ser mais interessante para você e para o outro. Se alguma das partes não estiver aproveitando, é melhor terminar de uma forma delicada para que vocês voltem a conversar num outro momento. As conversas podem ser longas ou elas podem ser breves. Isso não importa, o importante é a qualidade dessa conversação. Mesmo que ela seja breve, é melhor que seja breve com qualidade do que seja uma conversa longa que seja desgastante para você ou para outra pessoa. Então é preciso ter cuidado para não sobrecarregar o nosso interlocutor. Se você achar que um determinado assunto não está sendo interessante ou está sendo desconfortável para o outro, você pode mudar ou pode mudar a forma de como abordar aquele assunto se ele for muito importante de ser dito naquele momento, tá bom? Então, a próxima dica é que a gente precisa terminar a conversa de forma delicada. Quando a conversa está chegando a um final ou alguém estiver indo embora, você pode terminar a conversa de uma forma educada e carinhosa até, dizendo algo agradável a respeito do quanto aproveitou ou gostou da conversa. Você pode mencionar que tem de sair, que está com pressa, ou que percebe que a pessoa tem que ir, mas que talvez possam se encontrar num outro momento. Basicamente, o que é apropriado aqui é deixar o seu ouvinte com a sensação de que você gostou da conversa e que o seu sentimento é sincero. Lembre-se, sinceridade é muito importante quando a gente fala de habilidade social. Não é pra gente dizer o que não sentimos. É importante a gente falar das coisas positivas, mas quando elas são sinceras. Então, encontre algo nessa conversa que vocês tiveram que foi positivo para você e seja sincero em relação a isso. Terminar de uma forma agradável aumenta a probabilidade de que a pessoa queira voltar a falar com você novamente. E voltando a falar com você novamente, aumenta a probabilidade de vocês estreitarem o vínculo cada vez mais. Então, esses são os passos que eu coloquei aqui para vocês e que eu acho que é muito importante pra gente quando a gente está falando de ser assertivo nas nossas conversas. Então, vamos retomar? 1. Ouça e observe. 2. Deixe que a pessoa saiba que você deseja falar. 3. Use questões de final aberto. 4. Analise como a sua conversa está sendo recebida pelo outro. E 5. Termine essa conversa de uma forma delicada, agradável e possivelmente carinhosa. E aí, Alice, o que vocês acharam? Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Vocês já têm utilizado essas técnicas nas suas conversas? Ou alguma delas você deixou escapar em um determinado momento da sua vida?